Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica para os alunos dos cursos de Nutrição, Cosmética e Estética. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Alguns recados. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, por favor verifiquem lá no portal do aluno. E a nota da P2 ela vai seguir o mesmo procedimento da P1, ou seja, ela vai ser dada pela média das atividades que vocês irão realizar lá no portal do aluno. Certos? Muito bem, gente. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o metabolismo de carboidratos. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam reconhecer os diferentes tipos de carboidratos, que vocês possam compreender a importância da glicose como fonte de energia, que vocês possam compreender o metabolismo da glicose, que é chamado de glicólise, e que vocês possam identificar aí os produtos finais da glicólise, tá? Então, na videoaula passada, nós paramos aqui neste mapa, que mostra aí de maneira resumida o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Então, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o metabolismo de carboidratos. Então, nós estamos aqui nessa parte do nosso mapa metabólico. Na videoaula de hoje, nós vamos ver como que a glicose ela é transformada em acetil-CoA, gerando, né, lá no ciclo de Krebs, energia, tá? Então, para que isso ocorra, a glicose ela tem que ser metabolizada, tá? Ela tem que sofrer um processo de glicólise, tá? E só assim, né, só depois desse processo da glicólise é que ela vai ser finalmente convertida em acetil-CoA. Essa acetil-CoA vai ser degradada no ciclo de Krebs, produzindo assim energia. Certos? Muito bem, gente. Então, os carboidratos são um grupo de alimentos energéticos e devem representar aproximadamente 50% a 70% das calorias totais ingeridas. Isso é necessário, pois a glicose é a principal fonte de energia para o sistema nervoso central, tá? Além dessa função energética, os carboidratos eles desempenham outras funções. Por exemplo, os carboidratos têm uma função estrutural, ou seja, eles são componentes aí das nossas membranas plasmáticas, tá? Outra função desempenhada aí pelos carboidratos diz respeito aí à função genética. Muitos carboidratos eles são componentes dos ácidos nucleicos, DNA, o RNA, tá? E outra função relacionada aí aos carboidratos diz respeito aí à reserva energética, ou seja, nós conseguimos armazenar uma pequena quantidade aí de glicose, né, de carboidrato, sob a forma de glicogênio, tá? Então são essas as principais funções dos carboidratos. Os carboidratos, eles podem ser divididos em três grandes classes. Eles podem ser classificados como sendo monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos simples, ou seja, quando ingeridos, eles são prontamente absorvidos, né, pelo organismo, pelas nossas células, tá? Característica aí dos monossacarídeos é a solubilidade em água e o sabor adocicado. E nesse contexto, né, o principal monossacarídeo utilizado aí como fonte de energia aí por todos os seres vivos, inclusive nós, né, seres humanos, é a glicose, tá?
A glicose, né, como já é sabido, é o carboidrato que fica aí fluindo, né, na nossa corrente sanguínea. Tá? Obtemos carboidratos através da alimentação, principalmente aí de cereais, milho, trigo, arroz, aveia, né? Glicose também está presente aí em sementes, legumes, frutas, doces, tá? Então, seja qual for aí o carboidrato ingerido, ele vai fornecer aí como seus produtos finais a glicose. Então, a glicose representa aí o principal monossacarídeo da nossa dieta. Outro monossacarídeo é a frutose, né? Tal qual o nome sugere, a frutose é o carboidrato presente aí nas frutas, tá? E uma curiosidade relacionada aí à frutose é que esse carboidrato é o mais doce entre os monossacarídeos. E a galactose, né? É o açúcar presente no leite. E a galactose ela vai ser originada aí de um outro carboidrato, também presente no leite, que é a lactose. Tá? Então, os monossacarídeos são carboidratos simples. Tá? Eles são prontamente aí absorvidos pelas nossas células. Aí nós temos os disacarídeos, que são carboidratos formados por 2 monossacarídeos. Quando ingeridos, né, esses disacarídeos, eles sofrem a digestão, originando aí carboidratos simples, né, açúcares simples. Exemplos aí de disacarídeos. O mais conhecido, né, o mais consumido aí, que faz parte aí da nossa dieta, da nossa alimentação, é a sacarose, que é o açúcar utilizado aí no nosso dia a dia. A sacarose ela é formada aí por 2 monossacarídeos. Quem são eles? A glicose e a frutose. Tá? Principal fonte aí de sacarose, cana-de-açúcar e beterraba. Tá? Outra curiosidade relacionada à sacarose é que ela vai ser amplamente utilizada aí na indústria alimentícia. E um outro disacarídeo, já comentado aí, é a lactose, tá? Que é o açúcar do leite. O leite, né, quando ingerido, ele vai ser aí digerido, né, no sistema digestório e vai dar origem a 2 carboidratos simples. Um é a glicose e o outro é a galactose, tá? Então, como eu falei, seja qual for aí o carboidrato ingerido, ele vai originar aí como principal monossacarídeo, que vai ser utilizado aí pelas células para obter energia, vai ser a glicose, tá? Então, a glicose faz parte da constituição de todos os carboidratos. E um outro disacarídeo é a maltose, presente aí no amido, né? E ela vai ser formada aí por 2 moléculas de glicose. Tá? A principal fonte de maltose diz respeito aí aos cereais. E os polissacarídeos, né? Que são formados aí por dezenas ou centenas de moléculas de glicose. Os polissacarídeos também são conhecidos aí como carboidratos complexos, e eles representam uma forma de armazenamento da glicose entre animais, inclusive nós, né, seres humanos, e até mesmo os vegetais. Tá? E exemplo aí de polissacarídeos, né, presente aí nos seres humanos, nós temos o glicogênio, que é a forma de armazenamento da glicose nos seres humanos. O glicogênio produzido, ele vai ficar armazenado no fígado e nos músculos. Uma curiosidade relacionada aí ao glicogênio é que ele vai ajudar a manter a glicemia durante o jejum.
tá? E um outro polissacarídeo presente aí nos vegetais é o amido, que vai ser produzido através do processo da fotossíntese. O amido, quando ingerido, ele vai ser degradado, né? Vai originar aí glicose. Fontes de amido presente aí em cereais, sementes, em algumas frutas, mas principalmente na batata e na mandioca. São legumes aí ricos em amido. E o amido, assim como a sacarose, ele também vai ser bastante utilizado aí na indústria alimentícia. Muito bem, gente. Então, os carboidratos, eles são importantes aí para o nosso corpo, tá? Então, deve haver uma homeostase aí relacionado aí aos carboidratos, né? Principalmente aí a glicose, né? De modo que a falta de carboidratos, né? A falta de glicose, ela vai manifestar sintomas como fraqueza, tremores, mãos frias, nervosismo, tontura, que pode evoluir aí para desmaio, tá? E essa falta aí de carboidratos, esses sintomas todos, né, estão relacionados aí com a falta, né, de glicose aí para as células nervosas, né, principalmente aí os neurônios, tá? Só lembrando também que as hemácias também são células que necessitam aí de glicose. Então, a deficiência de glicose afeta aí o sistema nervoso, né, e também compromete a função das hemácias. E o excesso também de carboidratos também acaba causando um certo prejuízo ao corpo, né? Então, os carboidratos, quando em excesso no organismo, eles são transformados em gordura. Então, como a gente já comentou na última aula, né? O excesso de qualquer um dos nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, esse excesso, ele vai ser armazenado sob a forma de gordura, tá? Isso também vale aí para os carboidratos. Então, o excesso de carboidratos é transformado em gordura, e isso está relacionado aí com a gênese, com o desenvolvimento da obesidade, ao diabetes, né, principalmente diabetes tipo 2, e também ao processo de aterosclerose. Certos? Muito bem, gente. Então vamos falar agora sobre o metabolismo aí da glicose. E esse metabolismo da glicose é chamado de glicólise ou via glicolítica, tá? Então são termos sinônimos. Então nós estamos aqui no mapa metabólico, né? Só voltando. Então, para que a glicose seja transformada aí em acetil-CoA e possa produzir aí o ATP, a energia, essa glicose ela deve ser aí metabolizada. E esse metabolismo da glicose é chamado de glicólise, tá? Então ela só vai ser convertida em acetil-CoA depois que ocorrer aí a glicólise. E a glicólise, gente, nada mais é do que a quebra, né, da glicose. A glicose é uma molécula que tem 6 átomos de carbono. Ela vai ser aí quebrada numa série de reações enzimáticas e o produto da glicólise vão ser 2 moléculas com 3 átomos de carbono. Essas moléculas com 3 átomos de carbono são chamadas de ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, a glicólise é a quebra da glicose, originando aí 2 moléculas menores, chamada de ácido pirúvico ou piruvato. Então, vamos, né, à definição aí desse termo, né? Então, a glicólise, né, só para a gente reforçar, é o processo de quebra, degradação da glicose até a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico.
E quando isso ocorre, quando a glicólise é processada, nós temos aí a produção de energia. Essa energia também recebe o nome de ATP. Tá? Então, o simples fato da glicose ser transformada aí em ácido pirúvico, isso já fornece aí uma certa quantidade de energia, já produz aí moléculas de ATP. Tá? O que mais? E aqui nós temos um esqueminha, né, da glicólise, tem no material de vocês, está bem resumido, está bem didático, tá? Então leiam o texto e confronta aí com as figuras. Então vamos lá, gente, em relação à glicólise, essa parte aqui, ó, tá? Então, de novo, o que é a glicólise? É a quebra da glicose até o ácido pirúvico, tá? Isso é glicólise. E onde ocorre a glicólise pelo nosso esquema? Ela vai ocorrer dentro da célula, no citoplasma, tá? Então, a glicólise ocorre no citoplasma. O que mais? Outro detalhe, a glicólise, ela independe da presença de oxigênio. Então, é um processo aí que ocorre de maneira natural e não necessita de oxigênio, tá? Outro detalhe, a reação é linear, né? Então, só para a gente confrontar, né, as reações do ciclo de Krebs, né, são reações cíclicas, né, lá na mitocôndria. A reação da glicólise é uma reação aí linear. De novo, né, qual que é o produto final da glicólise? Né? Qual que é o produto final da quebra da glicose? É a formação aí do ácido pirúvico, também conhecido como piruvato. E a glicólise, né, ou essa via glicolítica, ela é utilizada universalmente, né, como fonte de energia por todos os seres vivos. Porque, como eu falei, né, quando ela é processada, quando ocorre a glicólise, necessariamente ocorre a produção de energia, produção de ATP. E esse processo já foi quantificado, né? Quantos ATPs são produzidos na glicólise? 2 moléculas de ATP, tá? Então, de novo, né? A glicólise ocorre no citoplasma. É uma reação linear, que tem um rendimento energético de 2 moléculas de ATP, tá? O que mais, gente? Agora sim, né? Esse ácido pirúvico, ele vai ter aí 2 destinos, né? O ácido pirúvico, ele pode ser transformado em acetil-CoA. Isso ocorre durante a respiração celular, tá? E mais, esse ácido pirúvico, ele pode ser fermentado, ele pode gerar aí ácido lático ou lactato, tá? Então, tudo isso vai depender aí da presença de oxigênio. Se a glicose for metabolizada na presença de oxigênio, o ácido pirúvico vai ser transformado em acetil-CoA. No entanto, se o ácido pirúvico for metabolizado aí na ausência de oxigênio, ele vai ser fermentado e vai dar origem ao lactato, tá? Então, o destino aí do ácido pirúvico produzido vai depender da presença de oxigênio. Então, vamos lá. Então, na primeira situação, destino do ácido pirúvico na ausência de oxigênio, tá? Que é esse trecho aqui, ó. Tá? Ó. Ocorreu a glicólise, foi produzido aí o ácido pirúvico, a célula obteve energia, mas não para por aí. O metabolismo continua, tá? Então, na ausência de oxigênio, que é o metabolismo aí anaeróbio,
o ácido pirúvico ele vai ser convertido em lactato, tá? E quando isso ocorre, né, quando as nossas células produzem lactato, esse metabolismo anaeróbio ele é chamado de fermentação, tá? E nós temos algumas situações fisiológicas em que as nossas células realizam a fermentação, elas metabolizam a glicose na ausência de oxigênio. Quais são essas situações? Algumas já conhecidas por vocês, como por exemplo, músculos em atividade física intensa, tá? Então presta atenção aqui no texto. Nessa situação, o aporte de oxigênio é baixo e para obter energia, né, para obter ATP, os músculos metabolizam a glicose na ausência de oxigênio. E quando isso ocorre, né, o produto final é o lactato. Só que nós temos um problema, né? O excesso de lactato ele altera o pH das fibras musculares, e na verdade o pH é diminuído, né? E além disso, né, esse excesso de lactato ele vai ser responsável por aquela dor na nossa musculatura, conhecida como câimbras, tá? Então, quando você pratica alguma atividade física e sente as câimbras, é sinal, né, de que seus músculos estão trabalhando, né, em uma quantidade, um baixo aporte de oxigênio e nessa situação eles metabolizam a glicose na ausência de oxigênio e o produto final é o lactato. Só que o excesso de lactato é um dos responsáveis pelas câimbras, certo? Muito bem. Então as nossas células produzem aí, as nossas células musculares então produzem lactato quando trabalham numa situação de baixo aporte de oxigênio, tá? E nós também temos aí estruturas celulares como as hemácias. Hemácias, elas não contêm núcleo, não contêm mitocôndrias, tá? E por não conterem mitocôndrias, né, por não possuírem mitocôndrias, as hemácias sempre metabolizam aí a glicose na ausência de oxigênio, produzindo assim lactato, tá? Então, mesmo numa situação de repouso, se nós medirmos a nossa concentração de lactato, ela nunca vai ser zero, tá? Nós vamos ter aí uma pequena quantidade de lactato na circulação, vindo aí das hemácias, que vão metabolizar a glicose na ausência de oxigênio. Certos? Então, a transformação do ácido pirúvico em lactato é um dos destinos aí do ácido pirúvico. E o outro destino do ácido pirúvico, ainda não, né? Então, esse processo aí de transformação do ácido pirúvico em lactato é chamado de fermentação. E olha que legal, gente. A fermentação, ela pode ter aí um uso industrial, tá? Industrialmente, os processos de fermentação utilizam micro-organismos adequados, como leveduras e bactérias, que vão transformar aí o ácido pirúvico em diferentes produtos, como ácido lático, etanol, ácido acético, acetona e outros compostos mais, tá? Então, as indústrias cultivam certos micro-organismos, como bactérias e leveduras, para que eles produzam aí, para que eles transformem, né, o ácido pirúvico em outros produtos que podem ser de grande utilidade para nós, como por exemplo, na fermentação lática, né? Eles utilizam aí lactobacilos, e os lactobacilos transformam o ácido pirúvico em ácido lático. Esse ácido lático ele vai ser utilizado para a fabricação de iogurtes
e queijos. Tá? Na fermentação alcoólica é utilizado aí leveduras que vão transformar aquele ácido pirúvico em etanol, né? O álcool etílico. E este etanol ele vai ser utilizado para a produção de bebidas, cervejas, vinhos. Tá? Além disso, né, essas leveduras, elas também, além de produzir o etanol, também produzem o CO2. Tá? Então, o fermento biológico, ele contém como princípio ativo leveduras, que vão metabolizar lá o carboidrato presente lá no leite, na massa de bolos e pães. Ele vai metabolizar aqueles carboidratos, gerando CO2. E é justamente essa liberação aí de CO2 que vai fazer com que a massa de pães e bolos cresçam. Tá? Muito bem. Também nós temos a fermentação acética, realizada aí pelas acetobactérias. Essas bactérias vão transformar o ácido pirúvico em ácido acético, que vai ser utilizado para a fabricação de vinagre. Certo? Muito bem. Então, esses são os detalhes relacionados aí à fermentação. E agora sim, né? Um outro destino aí do ácido pirúvico produzido pelas nossas células vai ser na presença de oxigênio, é que ele vai ser transformado aí em acetilcoenzima A, acetil-CoA, tá? Então, na presença de oxigênio, a glicose, ela sofre aí o processo de glicólise, ela é quebrada, sendo transformada em ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico vai ser convertido em acetil-CoA, fazendo parte aqui do nosso mapa metabólico, tá? Essa parte daqui do mapa, tá? Então, a glicose, ela gera acetil-CoA, tá? Mas antes disso, ela tem que sofrer aí a glicólise, ela tem que ser convertida em ácido pirúvico, certo? Muito bem, gente. Então, nessa situação, o ácido pirúvico vai ser convertido em acetilcoenzima A, acetil-CoA. Esse processo, né, que nós vimos aí na videoaula passada, é chamado de respiração celular. Se faz parte da respiração celular, obviamente, né, esse processo ocorre em situação aeróbia, na presença de oxigênio. Essa molécula de acetil-CoA, ela vai ser enviada aí à mitocôndria, como nós vimos na aula passada, né? E na mitocôndria, esta molécula de acetil-CoA, ela vai ser então degradada, produzindo aí ATP, produzindo as moléculas aceptoras de elétrons, né, que são NADH e FADH2, né? Só lembrando que essas moléculas aceptoras de elétrons, o NADH e o FADH2, elas também produzem indiretamente mais moléculas de ATP. Tá? Só recapitulando, cada molécula de NADH, lá na cadeia transportadora de elétrons, vão produzir mais 3 moléculas de ATP. E cada molécula de FADH2, lá na cadeia transportadora de elétrons, vai produzir 2 moléculas de ATP. Tá? Então, só para a gente resumir aí o processo, quando a acetil-CoA, vinda lá da glicose, é degradada lá no ciclo de Krebs, são gerados aí 38 moléculas de ATP. Tá? E, então, a oxidação, né, o metabolismo da glicose em condições de oxigênio, condições aeróbia, é um processo muito mais energético. Tá? São gerados aí 38 moléculas de ATP.
comparado aí com a glicólise, né? Caso seja processado aí na ausência de oxigênio. O rendimento energético é bem baixo, produzindo aí 2 moléculas de ATP. Certos? Muito bem, gente. Vamos falar um pouco aí das doenças relacionadas ao metabolismo de carboidratos, né? Então, uma das doenças é a hipoglicemia, que vai ser uma enfermidade caracterizada aí por uma glicemia, pelo nível de glicose abaixo de 40 miligramas por decilitro. Tá? A hipoglicemia, quando presente, né, ela vai ser combatida por hormônios como o glucagon e a adrenalina. Tá? A hipoglicemia, só lembrando, né, é uma emergência médica, pois o sistema nervoso ele requer, né, um suprimento contínuo de glicose. E a falta de glicose, né, vai causar aí sintomas, né, característicos, já citados aqui, né, como tremores, fraqueza, fome, confusão mental. Tá? Embora seja uma situação grave, né, a hipoglicemia ela é prontamente revertida aí com a administração de glicose. Outra doença é a resistência à insulina, né? A insulina é o hormônio necessário, né, o hormônio que faz aí a glicose entrar na célula, tá? A resistência à insulina, ela deve-se à capacidade da célula diminuída em responder aí a este hormônio. Nessa situação, o pâncreas secreta grandes quantidades de insulina para captação de glicose. E a principal causa da resistência à insulina é o ganho de peso da pessoa. Essa situação, se persistir, vai levar aí ao diabetes tipo 2. Outra doença relacionada ao metabolismo de carboidratos é a intolerância à lactose, que diz respeito à incapacidade, né, do nosso corpo em degradar aí a lactose. A causa dessa doença está relacionada com a deficiência da enzima lactase. E os principais sintomas da intolerância à lactose são dores abdominais, náuseas e diarreia. Tá? E a principal doença relacionada aí ao metabolismo de carboidratos, né, metabolismo anormal de carboidratos, diz respeito ao diabetes, que nós vamos falar aí na próxima videoaula. Certos? Muito bem, gente. Temos algumas questões lá no portal do aluno em atividades online. Por favor, façam. Boa noite.